Vou aproveitar o informativo, né, para fazer um pedido aos irmãos. No dia 7, no primeiro domingo de agosto, eu consegui, negociei com o pastor Sérgio Duzilek. Ele é o presidente da Convenção Batista Carioca, né? Então, o presidente da convenção das nossas igrejas, né, das igrejas batistas, o pastor Sérgio Duzilek, aceitou vir pregar aqui no domingo à noite, né? Então, assim, é difícil demais pegar esse homem lá e trazer, mas muito ocupado. É um pastor de longa data, né, ministerial, e um grande líder hoje da nossa denominação. O pai dele foi dos grandes batistas que o Brasil já teve, e no dia 7 à noite ele estará ministrando a palavra aqui nessa amada igreja que o Senhor fundou nesse lugar para a honra e glória dele, né? Então acho que vai ser muito bom para todos nós ouvirmos a palavra do Senhor vinda do pastor e presidente da nossa convenção, Sérgio Duzilek. Então convide pessoas, né, irmãos da nossa igreja, para estarmos inteirados no que Deus está fazendo através dos batistas no Rio de Janeiro, no Brasil e também no mundo. Mas hoje nós vamos para o nosso último estudo sobre pecado, né? Então, conseguiu pegar meu slide? Não? Pegou? Mas já enquanto está abrindo ali, eu vou puxando aqui a nossa memória. Vamos lá, gente. Nós vamos hoje falar de pecado por uma perspectiva diferente. Nós dissemos o que é pecado nos 3 primeiros estudos, né? Nesse quarto encontro, nós vamos falar exatamente sobre como limpar-se do pecado. Não adianta só falar o que é pecado. Pastor, o senhor já falou qual é a doença, mas o senhor não falou cura. Não, nós vamos falar sobre o que é a doença e sobre como se dá a cura da doença. Então, como é que nós removemos o pecado da nossa vida? Como é que nós tiramos os pecados da nossa vida? É claro que de pecado para pecado existem posturas, comportamentos que fazem com que nós tenhamos que ter algumas atitudes diferentes das outras para que o arrependimento, para que o pecado venha a ser realmente perdoado, né? Então, nós vamos falar sobre arrependimento hoje. E arrependimento, né, quando você se arrepende de alguma coisa, não é igual a pedir desculpas. É comum nas nossas orações dominicais, quando nós terminamos as nossas orações públicas, nós terminarmos assim. E eu não estou dizendo que você está em pecado por estar orando assim, mas nós costumamos a falar no perdão dos nossos pecados, ou no perdão da nossa multidão de pecados, em nome de Jesus, amém, né? A gente joga tudo num saco, né? E amarra e diz, perdoa aí, Senhor, está tranquilo, né? Esse tipo de arrependimento não é o arrependimento que nós vamos tratar aqui. O tipo de trabalho que nós vamos fazer aqui, o tipo de estudo que nós vamos ter aqui sobre arrependimento, é sobre um caminho difícil de se passar. Porque arrependimento não é simplesmente pisou no pé, desculpa aí, não é isso. É algo um pouco mais intenso, algo um pouco mais profundo. Então é possível que, apesar das nossas orações, nós não tenhamos pedido perdão de verdade, ou tenhamos nos arrependido de verdade de algo que fizemos. Então eu quero chamar a sua atenção exatamente a uma ideia de arrependimento mais genuína, mais profunda, não é? Então, vamos lá para a gente entender um pouco sobre arrependimento. Então, primeiro a gente precisa entender por que alguém se arrepende. Então eu trouxe aqui, pode passar, 3 motivos
que são comuns, que nos levam ao arrependimento. Por que alguém se arrepende? A primeira razão que leva alguém ao arrependimento é exatamente o constrangimento. Alguém se arrepende de um pecado porque foi constrangido. O que eu estou falando com isso? Vou dar um exemplo clássico. O seu José, daqui da minha historinha, casado com a dona Maria, trai a dona Maria com a dona Josefina. Ele trai a dona Maria com a dona Josefina, e o seu José vive com a dona Maria. Dona Maria não sabe que Josefina é amante dele, e eles vão vivendo a vida, vão levando a vida assim. Um dia, seu José dá mole com o WhatsApp, deixa o celular em casa, e quando ele volta, está lá a dona Maria chorando, porque leu as mensagens dele com dona Josefina. Modelo clássico, né, que a gente conhece. E aí ele, não, me perdoa, eu me arrependo do que eu fiz, junta as malas e vai embora de casa, não quero saber não, vai morar com a dona Josefina. Não, mas não é isso, olha só, eu te amo. E ele se rasga diante de Deus, e se rasga diante dela, e pede perdão, né, por que ele pediu perdão? Por que ele se arrependeu? Porque descobriram, por constrangimento, alguém expôs o meu pecado, e já que alguém expôs o meu pecado, eu me arrependo, porque se não tivesse sido exposto, eu ia viver com ele. Então o seu José da história vai viver a vida inteira com o pecado, porque ninguém constrangeu ele. Agora, quando a revelação acontece, o constrangimento acontece, então muitas vezes acontece o arrependimento, porque é uma vergonha pública, uma exposição da sua e da minha vida, que nos faz então nós nos arrependermos do pecado que cometemos. Deu para entender? Sim, o pecado dele, ele vai tentando enrolar, né? Bota o homem para tentar dormir com a esposa, né? Naquele dia lá para ver se finge que o filho é dele, né? Mas não deu certo, aquilo, exatamente, com a Batseba, né? Então, esse é um tipo de constrangimento. Eu só me arrependi porque todo mundo viu. Porque se ninguém visse, boa parte dos problemas de adultério que tornam-se públicos, a pessoa só se arrepende porque alguém expôs isso, né? Senão a pessoa viveria com aquilo a vida inteira. Muitas pessoas questionam, inclusive, se o arrependimento por constrangimento é genuíno, não é? Será que é verdade mesmo? Porque é um constrangimento, né? Será que não só foi porque expôs, né? Porque se ficasse escondido, talvez eu não me arrependesse. Então essa é uma razão. Não importa no momento se é verdadeiro ou não. O que importa é que isso leva ao arrependimento, né? A segunda razão que leva ao arrependimento é o prejuízo. O prejuízo leva ao arrependimento. Por quê? Porque enquanto o prejuízo não for maior do que o pecado, eu continuo com o pecado. Eu vou levando. Por quê? Porque pecado enlameia a gente. Lembra do estudo? Do tamê? Do enlameamento? Então assim, a gente acostuma com o pecado, a gente vicia no pecado, a gente se acomoda no pecado. O pecado é uma coisa de estimação às vezes. Então, o que acontece com algumas pessoas que se arrependem? Quando é que o arrependimento vem? Quando o prejuízo é maior,
quando a dor é maior. Se a dor não for intensa, eu continuo naquela condição que eu me encontro. Freud diz, né, que enquanto a dor não for maior do que a condição do indivíduo, ele nunca vai mudar, exceto se a dor for superior àquilo que ele sofre. Então, por exemplo, tem pessoas que vivem nas drogas, vivem no álcool, vivem na prostituição, vivem no pecado, não importa o pecado, vivem na mentira, mas um dia aquilo causa uma dor intensa. Quando a dor for muito forte, eu preciso pedir ajuda. Então, só assim aquilo acaba. Então, muitas vezes eu só me arrependo por causa do prejuízo. E a terceira forma de arrependimento, ou a razão pelas quais alguém se arrepende, é o convencimento. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? Então a conversão está no convencimento, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então eu sou esclarecido. Quando eu entendo a minha condição, é que eu me arrependo. Então existe um arrependimento que ele vem do esclarecimento. É possível que uma pessoa esteja em pecado e não sabe que está em pecado. É possível que uma pessoa esteja em pecado e ela não consegue perceber a gravidade daquilo. Então, quando alguém instrui essa pessoa, ela entende a condição que ela se encontra e ela, gente, eu estou sendo uma idiota vivendo desse jeito. Eu estou sendo uma pessoa longe de Deus e nem estava percebendo. Quando você começa a entender o teu quadro espiritual. Porque às vezes nós temos um quadro espiritual pecaminoso e a gente não nota. Gente, eu estava pecando e não percebi. Eu estava comendo em excesso e não percebi. Aí eu entendo que eu estava pecando na comida. E aí quando eu entendo isso, eu me arrependo e paro de fazer isso. Quando eu entendo que eu estava ofendendo alguém e não percebi que estava ofendendo, porque às vezes a gente ofende e não percebe. A gente peca contra o outro e não nota. E aí quando eu entendo isso, eu vou lá e me arrependo. Então existem situações onde você cai em si. E aí você se arrepende. Você volta, você corrige a tua vida, porque você entendeu. Gente, eu estava pecando e não percebi. Eu estava errando e não percebi juízo. Não foi por constrangimento, foi simplesmente por convencimento. Eu fui esclarecido. Então, veja bem que nós nos arrependemos geralmente por essas três causas. Isso é o que nos leva ao arrependimento. Então, nós estamos em pecado e precisamos nos arrepender. Esses são os três caminhos. Mas para a gente entender como o arrependimento acontece, eu preciso entender as raízes do meu pecado. Quais são as raízes da minha condição? Então o arrependimento ele tem raízes. Eu preciso saber onde é que está enraizado aquilo para eu poder remover. Então vamos lá. Quais são as raízes, as causas originais, né, do meu arrependimento? Primeiro, essas causas elas podem ser superficiais. O arrependimento pode ter causas superficiais. Vou dar um exemplo de novo familiar. O que são causas superficiais? Eu me arrependo temporariamente para que aquela situação pare de causar tensões. Exemplo típico.
A esposa chega ao gabinete do pastor e fala com o pastor: pastor, não estou aguentando mais meu marido, não. Eu vou largar ele. Por quê? Porque aquele infeliz vive na frente do celular. Ele não dá atenção à família, não dá atenção aos filhos, é o Deus dele, vive lá com a cara no celular. Ele, de manhã, o primeiro pensamento dele é: vou olhar o Zap. 9 horas é olhar o Instagram. 10 horas o Facebook, e aí vai, e vai ver o e-mail e ver de novo, se não ouviu barulho nenhum, mas vamos ver se tem alguém me ligando, deixa eu ver se alguém está querendo falar comigo, deixa eu curtir o status de alguém, deixa eu olhar para a vida dos outros e não olhar para a minha. É a condição do seu José aqui da história. E aí a dona Maria fala: não aguento mais não, vou largar esse homem porque o celular dele é mais importante do que eu. E aí, eu, pacificador, pastor, vou lá e: seu José, vem cá, dona Maria, senta aqui, peraí, conversa. Aí dona Maria começa a falar, e aí o seu José começa a ouvir tudo aquilo, e ela briga com ele, reclama e tal: vou me embora de casa, ou eu vou botar você para fora de casa. E aí então o que ele faz? Ele vai lá: não, peraí, não, para com isso. E ele dá um tempo no WhatsApp, até cancela a conta, sai do Instagram por um tempo, cancela lá o Facebook, e aí ele está continuando a vida dele. Até que daqui uns 2 meses, aí 1 mês depois, e aí dona Maria, pastor, supimpa, tá ótimo. 2 meses depois, o que ele faz? Ele volta tudo novamente. Ele tinha razões para se arrepender, mas essas razões eram o quê? Superficiais. Eu quero acalmar, mas eu não quero profundamente me arrepender. Então existe um arrependimento que ele é muito superficial. Existe em nós, e a gente precisa ter coragem de confrontar isso, a gente tem que ter coragem de confrontar isso. Gente, deixa. A gente tem que ter coragem de confrontar se nós temos raízes superficiais. Então, por que eu acho que não é hipocrisia? Eu acho que a própria pessoa não sabe que é superficial. Eu não consigo me examinar profundamente ao ponto de descobrir as nossas verdadeiras motivações. Existe uma palavra em hebraico chamada kavaná. O que é a kavaná? Kavaná é a intenção oculta do coração. Está lá em Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas são as intenções do coração, mas o homem de entendimento mergulha dentro de si e as põe para fora. É aquela situação, pense num lago. O lago é fundo, e aí você para na beiradinha, você enxerga só o que está naquela margem. Às vezes, para você entender o que está lá no fundo do lago, você precisa mergulhar dentro do lago, até o fundo e tirar para saber o que está lá dentro. A kavaná, essa intenção oculta do coração, é a verdadeira motivação sua. Só que ela pode estar oculta de você mesmo. Por causa do celular? Ou por causa do adultério? É porque a palavra adultério, ela pode ter vários seguintes sentidos, Eu acho que o pecado dela foi ter escolhido ruim. Escolheu mal.
Eu acho que você precisava de outros desdobramentos. Por exemplo, quantas vezes eles tentaram, quantas terapias de família eles submeteram, quantos esforços tiveram antes, se isso compromete os filhos, se isso compromete o bem-estar da família, se isso pode ser definido como adultério. Superficialmente eu diria, motivo fútil. Eu conheci um casal que se divorciou por causa de um travesseiro, e eu não estou exagerando, foi por causa de um travesseiro. Mas assim, então eu acho que pode se tornar um motivo fútil, mas o celular, ele é apenas a ponta do iceberg? Existem muitas outras coisas por trás. Então responder essa sua pergunta é muito difícil, porque nós tínhamos que pegar o seu José e Dona Maria e conhecer toda a história deles, para então entender o que aquilo se tornou, por que aquilo chegou àquele ponto, né? Agora, uma coisa eu só queria alertar, eu conheço índices de divórcio resultantes de problemas com WhatsApp e videogame, por causa de celular, de rede social e videogame, imensos. Assim, antigamente a causa de divórcio maior era adultério. Como eu sou pastor, vai fazer 20 anos que eu sou pastor, e a maior parte do meu ministério é aconselhamento pastoral. A minha especialidade pastoral é aconselhamento. De verdade, nos últimos 10 anos, os divórcios que eu tentei mediar, a maioria, sem medo de errar, mais de 70%, não foi por causa de adultério. Foi por 3 fatores: violência familiar. O segundo motivo foi por causa de videogame e WhatsApp. Eu vou definir como por causa de tecnologia, né? E o terceiro motivo foi por questões financeiras. Marido desempregado ou não quer trabalhar, seria isso. E um deles, assim, muito forte, era celular e videogame. O camarada fica lá jogando videogame e não corresponde às necessidades da casa, e por causa de rede social, porque tem muita senha, porque fica conversando com outras pessoas, tem conversas que não cabem a um homem casado, e isso acabou levando a um divórcio. Quando estou falando sobre divórcio, onde a mulher pleiteou a separação. Então, infelizmente, isso tem se tornado mais comum do que o adultério. Então, por mais que aparente ser um motivo fútil, é uma causa hoje de divórcio, né, de dissolução de relacionamentos, namoros, noivados, casamentos, infelizmente. Isso é algo que bem frequente, né, infelizmente. Mas eu preciso descobrir qual é a causa do meu arrependimento. Ela pode ser uma causa superficial. Eu estou fazendo para apaziguar meu casamento, estou fazendo para agradar o meu patrão, estou fazendo porque a igreja espera isso de mim, não é? Mas não profundamente. E ele nem sabe, mas eu preciso descobrir. Uma segunda razão, né, uma segunda raiz, são solos divididos. O que é isso? O arrependimento de solos divididos é porque as suas raízes estão na vontade de Deus, mas as suas raízes estão também em outro lugar. Muitas vezes nós nos arrependemos, mas a nossa vida é uma vida que ela está dividida. Quem vive vida dupla, acontece muito isso. Eu amo as coisas de Deus, mas eu tenho raízes em coisas que não cabem mais na vida espiritual. Então eu até me arrependo, porque eu amo as coisas de Deus, mas o meu coração ainda sente muito amor
pelas coisas que desagradam a Deus. As vontades da carne ainda são muito preciosas para mim. Então há arrependimento, mas apesar do arrependimento, o coração ainda fica dividido. E eu vejo que algumas pessoas, elas tentam prosseguir. Por exemplo, eu atendi um rapaz que ele se apaixonou pela amante. E o que aconteceu é que ele disse: pastor, mas eu amo a amante, a dona Maria, e a dona Josefina, e amo a dona Maria, que é a minha esposa. Ele ama as duas, e amava mesmo. Como assim, pastor? Mas duas? Ama. Isso que é desgrama. Porque as raízes estão dos dois lados. E aí então, o que eu falo para ele? Você tem que tomar uma decisão, irmão. Você não dá para ter as duas coisas. Ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar as riquezas desse mundo. Ou vai servir a um, ou vai servir a outro. E aí ele teve que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão em lágrimas. E muitas vezes, durante a caminhada, ele me procurava e dizia: me ajuda. Eu falei: por quê? Porque eu estou quase voltando. Eu estou quase voltando. Não é que ele não se arrependeu, mas existem solos diferentes. As raízes estão muito profundas. Esse é o problema do pecado. Pecado vai enraizando. E a gente gosta daquilo, a gente ama aquilo. Está entendendo a questão? É muito complexa. E por último, existem arrependimentos de raízes profundas. Esse arrependimento de raiz profunda é aquele arrependimento radical. Eu atendi um rapaz que é homossexual. Já faz foi em 2010, faz 12 anos, né? Foi em 2010 quando eu atendi ele. Ele falou assim: pastor, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, mas eu tenho relacionamentos fora. Eu tenho relações com outros homens, mas eu amo a minha família, e eu não quero viver assim. E a gente fez um trabalho de confissão. Eu fiz um trabalho de confissão com ele, porque pecado precisa ser confessado. Não estou falando sobre confessar para a família, estou falando sobre confessar para Deus. E ele começou a fazer um trabalho de confissão, e a gente trabalhava junto, e eu me lembro que eu pedi para ele fazer uma oração. Eu falei assim: irmão, hoje você vai orar, ajoelha aí. Ele ajoelhou, falei: ore. Aí eu me sentei, distante assim, deixei ele no gabinete, ele começou: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me arrependo do que eu fiz, eu odeio o que eu faço. Eu falei: para, começa a oração de novo. Senhor, meu Deus, tu sabes que eu detesto o que eu faço. Para. Começa de novo a oração. Senhor, meu Deus, tu sabes que eu rechaço, nem sei se Deus sabia que era isso, eu rechaço o que eu faço. Aí eu falei assim: para, rapaz, para. Ele: o que eu estou fazendo de errado? Eu falei: essa não é a oração que Deus quer. Aí na hora ele caiu em si: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do que eu faço. Aí ele começou a ser sincero diante de Deus: eu gosto muito. E teve hora que ele falou com tanta riqueza de detalhe que eu queria sair da sala, sabe? Eu queria jogar aquela bombinha ninja e sumir. Meu Deus, por que eu fiquei aqui? E ele confessando aquilo assim, mas foi emocionante ao mesmo tempo, porque era verdadeiro, sabe? Não ficou com amante, esse é moderno, não tinha aquela voz, né, de locutor, não, para falar com Deus, não. Era ele com Deus. E ele confessou, e a gente começou um trabalho. Só que tinha um porém. O problema dele era o computador e o celular. Porque era lá que a pornografia que levava ele a isso acontecia. Não estou brincando não, irmãos.
ele jogou fora o computador. Ele não tem smartphone analógico. Quer falar com ele, tem que ligar para ele, no máximo um SMS, né? O camarada é como se tivesse um pager, lembra? Assim, ele parou no tempo, e eu falei, como é que tá, rapaz, depois de tantos anos? Pastor, estou tranquilo, a humanidade viveu sem computador muito tempo, eu só mexo no computador no trabalho, em casa eu nem coloco a mão, o celular, continua o mesmo, pastor, está aqui, ó. Já tem uns 3 anos que eu encontrei ele. Ele foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O arrependimento dele foi profundo. As raízes foram profundas. Porque fez com que ele tomasse atitudes radicais. Existe um arrependimento que é visível no todo, não superficialmente. Existe uma atitude profunda. Então, esses são os 3 tipos de raízes que a gente encontra no arrependimento. Mas vamos entender isso melhor. Vamos lá. Eu preciso mostrar para vocês, pode passar, 2 sentidos para arrependimento. Travou aí? Vamos lá. Existem 2 palavras para arrependimento na Bíblia. Assim, existem várias, mas eu separei 2 para explicar. Uma delas é techuvá. Voltou? Techuvá. Techuvá é a palavra que veio traduzido como arrependimento ou conversão, né? Ou reconciliação. Techuvá, chuve, é caminho. Techuvá seria voltar para o caminho, era para voltar para o plano de Deus. Então o arrependimento é um processo de retorno. Então o arrependimento em si, ele não é um ato, ele é um processo. Quando eu vivo um processo de arrependimento, eu vivo um processo de correção. Quem se arrependeu vive tentando melhorar. Quem se arrependeu vive tentando corrigir. Porque techuvá é isso, é essa ideia de retorno. Eu estou caminhando, prossigo para o alvo. Caminho não pelo fato de que eu tenha atingido, diz Paulo, mas ele prossegue para o alvo. Então, o que Paulo está dizendo? Eu me arrependi, todo dia eu me arrependo. O arrependimento é processual. Então, essa é a primeira atitude, a primeira palavra. A segunda, pode passar? É metanoia. Metanoia significa, aí já vem do grego, é um arrependimento, é uma mudança na forma como eu enxergo o mundo. Eu mudo a forma de ver as coisas. Eu mudo a maneira como eu me enxergo. Tem gente que se vê como inocente. Tem gente que se vê como bonzinho, que se vê como corretinho, né? Esse tipo de gente boazinha é um perigo. Por quê? Porque ela não vê o próprio pecado. Ela está tão ocupada vendo o que é pecado nos outros, que ela não enxerga o pecado em si. A metanoia é exatamente o contrário. A metanoia é aquela simples frase, né, profunda de Paulo: miserável homem que sou. O arrependimento te dá a capacidade de enxergar o pecado que está em mim, que está em você. Boa parte dos nossos pecados ficam conosco porque a gente não consegue enxergar como pecado. O que é a metanoia? O que é o arrependimento? Só quando eu vejo o pecado além do que na vida do outro. Por exemplo, segunda-feira eu estava num debate teológico e um
um rapaz ressaltou assim: olha, aquela pessoa que está lá na rua, lá na sarjeta, que a gente evangeliza, aquela pessoa que está lá, morando lá debaixo da marquise, aquela pessoa lá, aquilo ali é o quadro mais degradante da humanidade que existe. Aquele ali é a figura mais degradante da humanidade que existe. Aquela condição de pecado, ela é difícil de corrigir. Falei, concordo com você. Ela só não é a condição mais degradante. Aí ele falou, por que não é? Porque ele é um polo do problema. Aquela pessoa é miserável. Só que do outro lado, eu tenho alguém rico ao extremo. A pessoa que é rica ao extremo, ela é o outro lado da pecaminosidade. Ter muito dinheiro é pecado, tanto quanto uma condição de degradação moral lá embaixo. É possível que você tenha num palácio alguém tão prostituto e tão pecaminoso quanto alguém que está usando drogas numa sarjeta. Aí eu falei assim, nós estamos aqui, somos 15 pessoas, você fez comida para 50, cadê o restante que vai comer? A gente come mais do que devia, não é pecado? Eu comer muito enquanto ninguém come nada? No dia do julgamento nós seremos julgados por isso. E o Senhor terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para nós. Exatamente. 30 pares de tênis e alguém descalço, pecado. Pode falar mesmo. A compulsão, ela é um quadro clínico, né? Ela é medicamentosa, ela precisa de terapia, às vezes precisa de medicação, porque aí é um problema. Agora, toda compulsão, e é muito legal isso, acho que até pastor Felipe citou isso, né? Toda compulsão é pecado, e toda compulsão revela uma falta, né? Eu tenho uma amiga que um dia ela falou assim, estou indo embora de casa. Aí eu fui lá socorrê-la. Por que está indo embora de casa? Peraí, minha irmã, não sei o quê. O meu amigo, eu fui falar com o marido dela, por que ela está querendo ir embora de casa? Ela quer ir embora, pastor, porque eu briguei com ela, porque ela comprou um óculos de sol de R$2.500. Aí eu falei assim, é? Mas tu comprou um óculos? Eu quero que ela devolva agora. E ela ainda comprou 5 vestidos, pastor. Eu falei, é mesmo? É. E pior, ela já está com 4 malas lá fora. Ela está indo embora. Agora vem aqui. Aí ele foi abrir o guarda-roupa dela. Estava lotado de roupa. Não é pecado não, pastor. E eu não pude falar nada. Porque era pecado. É porque a gente vive numa cosmovisão muito pequena. Mas assim, eu conheço lugares, eu fui um dia no alto da Serra do Araripe, e eu vi uma miséria de um povo que nem produz lixo. Não produz lixo, porque não tem o que produzir. Não tem nada para jogar fora, porque não tem nada. Tem uma hora que a gente vai ser julgado por isso. Então tem que ter uma mudança de pensamento. Senão não há conversão. Não há arrependimento. Arrependeu, mas não mudou a forma de ver. Arrependeu, mas não viu a forma como vive a vida, não percebeu o próprio pecado, aí não acontece. Então nós temos alguns obstáculos, mas vamos lá. Quais são os obstáculos? O primeiro obstáculo para o arrependimento é a ignorância. Lá em Lucas 3:7 diz assim, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então veja bem, João Batista está pregando, depois a gente vai voltar para esse texto. João Batista está pregando, está falando assim,
Peraí, quem disse para vocês que é só batizar para se arrepender? Quem disse que se eu der banho em vocês aqui nesse rio sujo aqui, vocês vão ficar purificados? Quem disse que a água do Jordão é mágica para juntar essa galera toda aqui, eu batizar e vocês acharem que vocês serão perdoados, purificados por água? Então tem gente que não sabe se arrepender. Tem gente que não consegue atingir o arrependimento pela ignorância. Eu sei que ela é do vizinho, mas olha, eu vou te falar, olha, aquela grama do vizinho ali é melhor que a minha. Ah, olha aquela casa, como eu queria ter aquela casa. A gente olha o que não é nosso muitas vezes e tem vontade de ter. E às vezes a vontade vira pecado. E quando vira pecado, o pecado só é perdoado se for confessado. Então existe uma hora que você tem que falar, você tem que confessar. Confessar que odeia, confessar que deseja, confessar que inveja, confessar que mentiu, confessar que enganou, confessar que defraudou, confessar que roubou. Pai, me perdoa que eu fiz isso. Porque tem hora que a gente vai pedir. Eu me lembro uma vez, um rabino, amigo meu, no dia do perdão, me ligou. Renato, fala aí, eu queria te pedir perdão. Estou te ligando, é dia do perdão. Eu queria te pedir perdão pelo que aconteceu uns anos atrás. E a gente tinha parado de se falar. Ele parou de falar comigo. E aí ele foi pedir perdão. Mas eu queria que você me entendesse. Olha só, eu falei isso, eu fiz aquilo. Queridão, para aí. Se você pediu perdão, pare de se justificar. Porque quem se arrepende não vem se justificar, só vem confessar. Então, ele, não sei se ele queria realmente se confessar, porque eu não vou chegar igual lá o filho pródigo, pai, peguei contra o céu perante a ti, né? E eu quero ser como os teus servos. Ele não veio dizer, poxa, mas também o senhor, né? A gente que a gente vivia aí, eu acabei fazendo besteira. Ele não saiu se justificando. Ele não saiu justificando, porque me enganaram lá fora e agora estou precisando voltar. Não, ele só diz, eu não valho nada. Eu não quero ser, eu sei que eu não tenho direito de ser teu filho, eu quero ser só teu servo. Tu já me coloca como teu servo, não estou satisfeito. Isso é o quê? Isso é confissão genuína de pecado. Além de confessar, isso se humilhou, né? É um dos empecilhos, a gente não consegue se humilhar. Zaqueu vai perguntando e ele sai perguntando a ladrão. Aí ele fala para Jesus, se eu defraudei, ele não sabe o que ele defraudou? Ele roubou? Não, porque eu acho que quando ele falou se eu defraudei, é assim, e se eu defraudei alguém, é porque eram tantas as pessoas que ele já não controlava mais. Se eu defraudei você, mas você defraudei, então está aqui, ó, tá? É uma ideia de que eu preciso saber quem é, porque eu já não controlo mais, né? É porque tem gente que é assim, né? Magoou o outro, se eu te magoei, você me perdoe, né? Não, tem que ser, eu sei que eu te magoei, me perdoe. Aí é uma confissão genuína. Se eu, então não está arrependido, porque não está admitindo que realmente... Não. O arrependimento não precisava desse sim, né? Exatamente. O condicional do ser confessar. Se confessar, mas não se eu te magoei, né? Exatamente. É claro que existem casos que a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa fica magoada com você, você não sabe nem por que você magoou com aquela pessoa. Acontece, né? Vamos lá. Uma outra questão, outro obstáculo é a falta de humilhação. A falta de humilhação é algo muito complicado. Por quê? Porque sem se humilhar, talvez não haja genuidade naquilo que a gente está fazendo. Olha o que diz Isaías: com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O que ele está falando ali? Enquanto Israel estiver assim,
não tem arrependimento. O arrependimento requer curvar-se. Arrependimento que requer uma postura de reconhecimento da sua própria condição. Israel aqui está sendo chamado a colocar-se no pó. Eu vim aqui me humilhar, eu vim me envergonhar, eu vim dizer que eu não sirvo, que eu não presto, que eu errei contra ti. Então humilhar-se é muito importante. Esse pecado, no caso, ele faz parte da segunda aula que o senhor citou, que a pessoa peca contra o bem público e quer se desculpar a parte sozinho. Sim. Sim, eu não sei se passou uma aí, vê se passou uma, porque está dentro disso aí, ausência de retratação. Sobe uma. Tenta voltar uma. Falta de confissão, ignorância. Depois, desce, não, vem de novo, vem. Estranho, aqui está aí, não está? Não. Falta de humilhação, quase. Uma boa aqui, não sei porquê. O já falou sobre isso, mas tem aqui, eu coloquei aqui pensando que foi para ele no slide. E é o mesmo aqui. A ausência de retratação. A ausência de retratação, olha só, vou ler o que está em Levítico capítulo 6. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda a isso acrescentará a quinta parte: aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta de culpa. Então olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo lá em Levítico 6 que o arrependimento tem que ser seguido de restituição. Vou contar uma historinha para vocês, que eu acho linda para explicar arrependimento verdadeiro. Num vilarejo, as famílias que viviam lá dependiam de um homem que tinha um machado. Então as pessoas, para se aquecer do frio, precisavam daquele lenhador. Na vila só tinha um machado, e o lenhador vendia lenha a metro. Aí a pessoa ia lá, comprava um metro de lenha. Quando ele chegava em casa, media a lenha, tinha 80 centímetros, tinha 70 centímetros. Aí a pessoa voltava: eu comprei um metro, só veio 80. Aí ele dizia assim: vai no concorrente, mas só tem você aqui. Então você vê isso, se você quiser eu te devolvo o teu dinheiro de volta. Mas a pessoa precisava se aquecer do frio, precisava cozinhar e só tinha aquela lenha. E ele magoado, as pessoas magoadas saíam de lá por aquele homem ser tão vivo. Até que um dia aquele homem tem uma experiência com Deus, e o semblante dele muda. Mas não mudou só o semblante, mudou a postura, mudou a forma como ele enxergava o mundo, mudou a mente dele. E aí, quando as pessoas iam comprar lenha a metro, já chegavam magoadas, e viam um metro de lenha. E aí elas pegavam e começaram a perceber que quando mediam em casa, tinha 1,30, 1,20. E aí as pessoas estranharam. Por que antes era menos e agora é mais? Foram perguntar ele: o que aconteceu? Ele disse: porque eu me arrependi. Eu vi quem eu era e eu me arrependi. Agora eu estou tentando ser melhor. Esse quadro é um quadro de restituição. Eu vi uma história muito triste. Conheci uma senhora que adotou dezenas de crianças. E ela cuida de crianças de rua e tal, vai fazendo isso. E ela trabalha com crianças assim, porque um dia ela perdeu uma filha afogada, levou para aquele rio Guandu, o pessoal veio de cima de tomar banho ali, né? Aí foi tomar banho ali, a criança foi arrastada e perdeu a filha com 5 anos de idade. Aquilo foi um baque para ela, e nenhum arrependimento traria a filha de volta. Ela falou assim: não seja por isso, de hoje em diante
eu vou passar a cuidar de outras crianças. Então ela se tornou uma pessoa que cuidava de outras crianças pelo sentimento de arrependimento que ela tinha. Sabe aquele Paulo de perseguidor passou a ser perseguido, não é? É esse o sentimento de arrependimento genuíno, não é? Então, olha essa ressalva, pode passar rapidinho para a gente ir no final? Vamos lá, mais uma vez, pode passar? Pecados têm raízes profundas e o arrependimento vem do autoexame. Então eu tenho que ter coragem de me examinar. Lembra lá da Kavaná? Eu preciso descobrir isso. Aí eu queria que a gente lesse um texto bíblico. Pode passar? Abre aí na tua Bíblia. 14. De arrependimento. 3 de 7 a 14. Ele começa. Dizia ele, pois as multidões que saíram para ser batizados, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, para a gente começar, João está insatisfeito com aquele povo todo que vai lá se batizar para ser perdoado. Aí, olha o que ele responde no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja o que ele está dizendo. Está pensando que só porque vocês são filhos de Abraão, só porque vocês são judeus, Deus vai perdoar vocês? Negativo. Ele pode fazer daquelas pedras filhos de Abraão. Ele está dizendo isso. Então vocês têm que aprender a produzir frutos dignos de arrependimento. Então quando alguém se arrepende, não é choro. Quando ela se arrepende, não é poesia, não é fala. O arrependimento é visto por frutos. Como é que eu sei que eu realmente me arrependi? Pelos meus frutos. Eu fico diferente. Eu gero resultados diferentes. Então, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Ou doutrina sem vergonha. Eu creio que aceitei Jesus e sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas isso não é uma licença para pecar. E tem gente que acha que, acha que o Espírito Santo entra pelo sovaco. Antigamente, nas igrejas mais conservadoras, a gente pregava, aí o camarada lá careca de bigode, barrigudo de terno, eu ainda não cheguei a careca ainda, mas nem tão barrigudo assim, estou tentando evitar, mas o pastor sempre pregava assim: há alguém à minha direita, há alguém à esquerda, há alguém ao centro. Alguém era dessa da antiga, não era assim, cantava sempre: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E aí alguém que essa noite a pessoa levantava a mão: Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Aí começava a fazer aquele movimento: Deus abençoe sua vida, e as pessoas levantavam a mão, como se entrasse o Espírito Santo pelo sovaco. Estou salvo, ganhei um ticket da Disneylandia espiritual. Toma, vai lá, vai na Disneylandia, quando tu morrer, tu vai para um lugar maneiro, cheio de nuvem, tu vai usar auréolas, uma roupinha muito sem graça, demodê, branquinha, que a gente chama de céu. Aí está tudo bem, pode pecar, porque Deus sempre perdoa. Então não produziu fruto digno de arrependimento, tomou banho, mas é a mesma coisa que lavar um porco, vai voltar. Necessário que você nascer de novo, essa é a proposta. Então ele está indignado com isso. Aí ele bota mais lenha no negócio. E também já está posto o machado à raiz das árvores, de toda árvore, pois que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, quem não produz fruto digno de arrependimento não converteu. É isso que ele está falando. Ou seja, quem não produz fruto não se arrependeu. Como é que eu sei se o arrependimento é verdadeiro? Fruto. Porque tem raízes divididas, raízes superficiais, começa a não produzir fruto daqui a pouco. Aí o texto continua:
Então as multidões o interrogavam dizendo, ele aumentava. Aí eles vão interpelar. Que havemos, pois, de fazer? Então como é que a gente faz então? Tá, a gente achava que só porque a gente foi circuncidado ao 8º dia de vida, a gente é judeu, agora é filho de Abraão, mas descendente de Abraão, eu achei que a gente tinha um bom lugar na eternidade. Aí ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Responderam: não cobreis mais do que o estipulado. Aí chegaram os soldados. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Eles disseram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que ele está dizendo aqui? Que crente é esse que come mais do que devia, que tem, mas não reparte? Gente, como é que um camarada consegue ser miserável, membro de igreja, e não dá dízimo? Não consegue tirar da despensa algo para alimentar outra pessoa, não investe no reino, não consegue dividir um pouco do que tem com outra pessoa. Tem conversão, pertence a um clube chamado igreja. Então, arrependimento é isso, ó, não produzir notícia falsa, não extorquir, né? Esse é o universo da conversão. A conversão é vista pelos frutos, não é pelas músicas que a gente canta na igreja, não é pelas vezes que a gente prega, não é pelas aulas que a gente dá, não é pelos instrumentos que a gente toca. O fato de você cantar na igreja não comprova que você é crente. Você tocar na igreja não te prova como cristão. Eu pregar aqui na frente não me faz cristão. O que me mostra que eu sou realmente uma pessoa arrependida dos meus pecados e minha condição pecaminosa são os frutos que eu produzo lá fora. Esse é o verdadeiro arrependimento. Deu para entender o arrependimento? É muito profundo. Muito profundo. Não somos mais inocentes. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Amém? Vamos orar? Pai, ensina-nos a arte do arrependimento. Que o Teu Espírito esteja conosco, porque o querer está em nós, mas o efetuar não. Temos tanto a confessar, tanto a nos arrependermos, tanto a nos constrangermos. Tem misericórdia de nós, que o Teu machado não esteja posto às nossas raízes, mas que nós possamos produzir frutos e não sermos lançados no fogo. Perdoa-nos, Senhor, a frieza, a dureza, a incredulidade, o legalismo, as justificativas. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não nos conformarmos com o pecado que em nós. Pedimos também que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos guarde deste mundo, não nos tire dele para mudar. Você conhece Senhor que entrou aqui hoje, escravizado pela bebida, liberta ao Senhor, restaura-o, cura-o, que ele possa encontrar a Tua maravilhosa luz e Tua irresistível graça. Assim como fomos alcançados, que Ele também possa. Em nome de Jesus nós Te imploramos, leva-nos em paz. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, gente, por todos esses dias que passamos juntos nesse estudo, né? Possamos viver novos temas aqui cada vez mais. Fique com Deus.